Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu desejo para vocês um dia repleto de muita paz e alegria. E hoje, iniciando mais uma aula, vamos relembrar um pouco sobre o texto dissertativo ou argumentativo. E ao terminarem de assistir esse vídeo, vocês irão abrir o módulo na página 83 e 84. Lá vocês vão encontrar uma proposta de redação e 2 textos motivadores. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e dos conhecimentos que vocês já possuem, vocês vão escrever um texto dissertativo argumentativo com o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, vocês vão seguir todos aqueles passos que vocês já conhecem, né? Vão apresentar a proposta de intervenção, vão organizar e relacionar os argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista de forma coerente e coesa, ok? Vamos relembrar um pouquinho agora sobre esse tipo de texto. Então, esse tipo de texto tem o propósito de informar, ou seja, através da dissertação são transmitidas informações para o leitor com o propósito de convencê-lo, fazendo com que passe a ter a mesma opinião que o autor. Então, isso significa, né, que um texto que ao mesmo tempo explique um tema e instigue o leitor a seguir a opinião do autor é considerado como um texto dissertativo argumentativo. O discurso é escrito de forma impessoal. Mas por que impessoal, Pro? Porque não usa a primeira pessoa ou não dialoga com o interlocutor diretamente. Defende um ponto de vista, apresentando o lado negativo ou o lado positivo, né? Posicionando para explicar qual é o melhor, ok? E a estrutura do texto dissertativo. A redação é dividida em 3 partes, como vocês já sabem: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução diz o que será encontrado no texto e o que será defendido. Então, um parágrafo de 4 ou 5 linhas basta para a introdução. A introdução da redação dissertativa é o espaço onde você somente apresenta a ideia que será trabalhada e explicada ao longo do texto, ok? O desenvolvimento, com os argumentos que validem a tese. Então, o desenvolvimento é justamente o corpo da redação. Então, é nele que colocaremos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução, ok? Conclusão: retoma as ideias principais e apresenta uma proposta de solução. Então, em uma redação dissertativa argumentativa, a conclusão é necessária. É por meio dela que você fecha o assunto, encerra o debate, termina a sua argumentação, ok? Então, como eu falei anteriormente, a redação é impessoal, é escrito na terceira pessoa. Então, não comece o texto dizendo eu acho, eu penso, eu acredito, na minha opinião, certo? E nem use o nós. Então, no desenvolvimento é bom começar o texto expondo as causas e as consequências de determinada ação dita no tema. É aqui que você elabora suas hipóteses, né, sobre o assunto e começa seu processo de argumentação. Na conclusão, não repita um argumento que já foi utilizado, não desenvolva um argumento novo, porque quando você desenvolve não será uma conclusão. Não opine explicitamente terminando com por fim, entendo que, ou qualquer palavra semelhante. Proposta de intervenção: apresentar um caminho para tratar o problema em discussão da melhor forma possível. Então, é aquilo que a gente fala sempre, procurar as possíveis soluções, né, para amenizar o problema, que já foi falado lá ao longo do texto, ok? E quando a gente fala ser impessoal, ser impessoal na escrita é diferente de ser neutro, né? Você precisa se posicionar contra ou a favor do tema que é proposto, né? Mas de maneira que não expressa tanta pessoalidade, ok? E aqui eu trouxe alguns exemplos de frases para o início da conclusão. Não é uma receita infalível que vocês devem seguir, né? Mas
pode ajudar vocês a construírem o parágrafo da conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, levando-se em conta o que foi observado, pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo, então. Então são frases que podem te ajudar na hora da conclusão. Só um exemplo. Muita gente começa o texto assim, concluindo, terminando o texto, finalizando, né? Então, outras palavras que mostrem a primeira pessoa. Então, essa forma não é a correta de se iniciar uma introdução. Há algumas palavras, algumas frases, né, ou expressões que podem serem utilizadas para esse início de parágrafo. Então, aqui algumas dicas legais, né? Saiba criticar. Então, criticar é saber discutir o assunto abordado, né? Expor sua opinião de forma sutil, apresentar o seu ponto de vista de forma clara. Mantenha-se bem informado. Então, como se mantém informado? Para ficar bem informado, claro que você deve buscar pela informação, né? E atualmente há diversas formas de conseguir se informar, seja através da internet, da televisão, né? Procurar estar ligados a acontecimentos variados, tanto no Brasil como no mundo, né? Algumas das notícias que vocês ouvem poderão servir como base, né, para a criação de uma dissertação. Outra dica, utilize bem o português. Então, aprender a utilizar o português de forma correta é fundamental para que a sua redação tenha credibilidade. Então, para utilizar bem o português, é necessário conquistar o hábito de ler e escrever com frequência, é lógico, né? Relacione as informações. Então, em cada parágrafo, busque associar o maior número de informações e interligar um parágrafo ao outro, certo? A redação deve seguir um fluxo e estar bem clara e coesa. Então, fique atento para não ser redundante, ok? Evite cópias. Então, utilizar trechos, né, copiados de outros autores ou textos prontos da net pode prejudicar na condução do texto, certo? E, além disso, você corre o risco de fugir do tema que está sendo proposto. Improvise. Então, improvisar é uma forma de treinar a sua criatividade. Se você perceber que está fugindo um pouco do tema, mas não quer perder todo o conteúdo elaborado até aquele momento, você tenta improvisar. Você tente enxergar alguma forma, né, de fazer uma relação entre o que foi construído com o assunto proposto. Leia bastante. Então, procure livros, jornais, textos da internet, crônicas, entre outros, né? Todo tipo de leitura é válido. Então, ler ainda é a melhor forma de melhorar o vocabulário, a escrita e de relacionar as ideias. Faça com entusiasmo. Então, podemos considerar a dedicação e entusiasmo como combustíveis para a sua criatividade. Então, tudo que é feito com vontade, qual é o resultado? Sempre possui um resultado melhor, ok? Então, galera, finalizando mais uma aula, espero que vocês tenham relembrado um pouco daquilo que a gente já conhece. E eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Seja feliz sempre. Tenha fé constantemente. Agradeça em todas as situações. Então, sejam gratos. Sejam gratos sempre por tudo na vida de vocês. Agradeça e você será muito mais feliz quando você demonstra gratidão.